Em dezembro de 2021, iniciava uma nova era no futebol brasileiro. Um clube gigantesco no cenário nacional tinha se tornado Sociedade Anônima do Futebol. E no dia seguinte a isso, ele estava sendo adquirido por um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, agora empresário Ronaldo Nazário. Pois bem, essa pequena introdução é porque nós vamos falar hoje sobre a SAF. E aí? A SAF é a solução ou não dos problemas do futebol brasileiro? Mais precisamente dos clubes, né? Vamos bater um papo sobre isso aqui, rapidamente? Então, a princípio, nós vamos contextualizar. A SAF, no caso do Cruzeiro, foi a única solução porque o clube vinha de uma sequência de tragédias dentro e fora de campo. O clube foi saqueado. E quem diz isso não sou eu. O que está dizendo isso é o Ministério Público de Minas Gerais. O Cruzeiro foi vítima de uma série de ações ilegais e fraudulentas. Pois bem, quando o clube se torna SAF, logo em seguida nós tivemos o Botafogo e tivemos o Vasco. E depois o Bahia, hoje nós temos mais de 30 clubes no Brasil que são Sociedade Anônima do Futebol. A discussão aqui não é nem sobre a lei da SAF, que como qualquer lei feita no Brasil, num parlamento que nós temos, ela vai ser passível de correções. Mas no sentido do futebol, da administração, sem sombra de dúvidas, isso marcou um novo início, uma nova forma de gerir o futebol no Brasil. E abriu tanto o mercado, quanto uma nova visão de futebol. Em qual sentido? Como nós temos uma cultura brasileira muito ruim, de que as associações eram comandadas por aqueles cartolas de nomes, figuras folclóricas do futebol brasileiro, que foram pessoas que ao mesmo tempo que poderiam trazer títulos dentro de campo, não estavam nem um pouco preocupados com a gestão financeira do clube e ética do clube. Essas gestões, uma hora, iria chegar à conta. E chegaram. O Cruzeiro tinha mais de 1 bilhão em dívidas, o Botafogo quase 1 bilhão, o Vasco quase 1 bilhão, nós temos o Corinthians aí, mais de 1 bilhão em dívidas. Não tem jeito. Pela sequência de más gestões, essa conta iria chegar. Quando ela chegou, acho que os clubes se viram num beco sem saída e a solução foi a Sociedade Anônima do Futebol. Isso é bom? Por um lado, sim, porque nós encontramos uma saída e bem superficialmente, nós encontramos que o clube agora tem um dono, basicamente, bem superficial, mas que alguém agora administra isso aqui. Não é voluntário, como era o presidente da associação, voluntário, entre aspas, mas agora existe uma equipe, uma gestão, agora existe um dono, existe alguém que manda e alguém que desmanda, na teoria seria isso. Porém, como toda empresa, se ela for mal gerida, ela vai ter uma consequência ruim, ela vai quebrar, ela vai continuar dando resultados negativos, e no caso do futebol não é diferente. O Ronaldo e sua equipe, quando comprou o Cruzeiro, eu sou cruzeirense, tenho que admitir que fizeram uma excelente gestão financeira do clube. O clube passou a respirar novamente, de acordo com tudo que eles fizeram. No caso, por exemplo, do Vasco, como a análise da empresa que adquiriu o clube não foi tão bem feita, eles venderam o clube para uma empresa praticamente falida. E agora, eles vivem um imbróglio lá, judicial, da SAF, com a associação, através do Pedrinho, que vai se arrastar na justiça por mais algum tempo. Mas isso prova pra gente que a SAF ela é a solução, se ela for bem gerida e bem administrada. O outro lado dessa moeda, no meu modo humilde de ver, é que a SAF de um clube de futebol, ela dificilmente, salvo no caso, por exemplo, do Bahia, que foi comprado por um sheik bilionário, dificilmente ela trará resultados dentro de campo de maneira urgente. Por quê? Porque como toda empresa, é preciso oxigenar o cofre do clube primeiro, equacionar as dívidas,
fazer a recuperação judicial e em seguida ela começa a pagar essas contas. Só que nesse meio tempo, infelizmente, ela não vai ter dinheiro ainda para poder contratar, para poder montar um time competitivo. Aí entra o lado do torcedor, porque às vezes o torcedor não vai ter paciência para isso. Então, ao mesmo tempo que a SAF pode ser a solução, ela pode não ser. Pode ser no sentido financeiro, no sentido administrativo, mas pode não ser no sentido desportivo. E aí cabe a nós, torcedores, saber se nós estamos dispostos a esperar ou não o resultado a médio e longo prazo. O Ronaldo, no caso do Cruzeiro, não conseguiu essa pressão, ele não aguentou essa pressão. Vendeu o clube para um bilionário que é apaixonado pelo clube e que naquele momento estava disposto a fazer um investimento muito maior do que o dele, e nós estamos vendo resultados aí no mercado que o Cruzeiro fez. Por outro lado, eu acho que a SAF corrige um erro histórico no futebol brasileiro, que é a gastança a qualquer custo. Ou seja, você não pode mais gastar porque você não é o dono, como acontecia com as associações. Agora existe um dono, existe alguém que precisa prestar contas, precisa fazer cálculos, precisa ver se aquilo é viável ou não é. E, por outro lado, eu acho interessante também que agora a SAF ela vai trazer para o Brasil, ela trouxe para o Brasil um modelo de gestão que o torcedor vai precisar entender alguns pontos. Ou seja, ela vai pensar mais, ou ela pensa mais com a razão do que com o coração. Para alguns clubes, penso que é a solução, para outros, penso que nem tanto, mas para ambos os casos, penso que se for SAF ou associação, se for mal gerido, se for mal administrado, se não tiver controle administrativo, controle financeiro, a chance de dar errado sempre vai existir. Mas eu acho que na SAF nós diminuímos esse risco, uma vez que agora nós estamos falando de uma empresa com algum proprietário. É bem básico o vídeo, bem simples, só para a gente não ficar sem vídeo aqui no canal, e também porque eu acho o assunto muito interessante. Obrigado aos novos inscritos, muito obrigado mesmo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Qualquer coisa, fala aqui nos comentários, opiniões, sugestões, críticas, sempre bem-vindo. Valeu, pessoal!